Bom dia a todos e todas. Me chamo Aide, é uma honra estar aqui nesse auditório, que já tive a oportunidade de estar em outro momento. Eu quero começar agradecendo a mediadora, a Jéssica, e, sobretudo, a Jussiane Prado e a Cíntia Assunção, que são parceiras e interlocutoras. Fico honrada de estar aqui diante da sigla da Senapem, do Reintegro, aqui também, do qual faço parte como consultora que ajudou a idealizar o projeto e conceber o modelo de governança desse projeto. Então, aqueles da audiência que ainda não conhecem o Reintegro, é um convite que eu faço. Mas o que me traz aqui a conversar com vocês hoje? Bom, eu quero primeiro dizer o contexto da minha fala. Ao falar de identidade profissional, dos profissionais policiais penais, a gente precisa fazer um pequeno resgate histórico, porque esse resgate histórico recente vai dar sentido ao nosso debate, né? A gente está falando de uma categoria profissional que, nos últimos, vamos colocar aí, quase 20 anos, conseguiu lograr êxitos muito importantes. A gente sai de uma ideia do carcereiro, né, ou da carcereira, para pensar num profissional da burocracia do Estado. E isso não é pouca coisa, considerando o lapso temporal de 2004, quando se tem as discussões em torno da PEC, até 2019, quando grande parte dessa audiência realçada a categoria de policial penal, seja estadual, distrital ou federal. Quando a gente fala dessas conquistas e desses êxitos, que são frutos da luta sindical, da luta das representações, né, dos profissionais conhecidos até então como agentes penitenciários, a gente percebe que avançou-se muito, mas ainda é preciso muito mais. Então, tem um caminho pavimentado de alguma maneira, mas a gente precisa pensar em novos desafios, né? Essa inserção num contexto de reconhecimento e de valorização traz também o desafio de pensar, quando se fala em polícia penal, do que estamos falando, né? Basta apenas classificar como polícia e está resolvido o mandato, a atuação, a relação com as outras instituições policiais? Então, esse é uma questão muito importante para a gente pensar. Se a gente for recuperar e aí, de novo, né, a minha contribuição nesse debate, como alguém que é estudiosa do campo da segurança pública e da justiça criminal, é olhar para os estudos nas ciências sociais, da qual eu faço parte, né, a sociologia, a antropologia e a ciência política, para entender que, pelo menos nos últimos 30 anos, a gente tem uma profusão de pesquisas sobre o sistema prisional brasileiro. Mas a ênfase, em sua grande maioria dos estudos, está olhando para onde? Está olhando para as pessoas privadas de liberdade, está olhando para as condições dos presídios, mas pouco se olha para os profissionais que estão nesse contexto. Então, quando a gente olha para esse volume de produção, e aí eu estou falando de artigos, de teses, de dissertações produzidas, é inegável que a gente tem um acúmulo de conhecimento, que a academia, a universidade brasileira, ela tem produzido com muito ênfase, porque o sistema prisional é uma questão prioritária. Pode não ser em alguns governos, em alguns mais, outros menos, mas para a sociedade brasileira e para vocês, que são os profissionais que estão lá dentro, é uma questão urgente e, portanto, é de relevância sociológica para a nossa compreensão. Diante disso, a gente percebe que ainda os poucos estudos que estão dedicados aos profissionais, eles estão olhando e apontando para a complexidade do trabalho desses profissionais, né? Pensando também, e vários estudos vão falar sobre isso, das condições materiais insalubres. Não podemos fechar os olhos
porque essa é ainda uma realidade, para as práticas e temores e para as expectativas desses profissionais também. E isso tem consequências. Os estudos vão falando também de muitas das consequências que a gente pode nomear como repulsivas em termos de saúde física e mental. Então, os efeitos do fazer profissional de um policial penal na sua saúde física e mental. E como é que se dá o cotidiano profissional, né? E como isso constitui ainda um desafio para pensar, e aí entrando justamente no tema da nossa intervenção, que é uma identidade profissional que é forjada simultaneamente pela ideia de que é preciso pensar o cumprimento da disciplina, é um agente que está voltado para a execução da pena, ao mesmo tempo que está relacionado ao cuidado, ao que falamos tanto na primeira mesa sobre ressocialização ou reintegração. Então, há, intrinsecamente, para se pensar a identidade dos profissionais policiais penais, uma ambiguidade e uma ambivalência no seu fazer, que é justamente lidar com uma função que tem um viés repressivo, que tem um viés de controle, ao mesmo tempo de cuidado, de vigilância, de ressocialização, de reintegração. Como pensar essa identidade? Uma identidade, como eu comecei falando, no imaginário social brasileiro, é o carcereiro, é o que abre e fecha, portas, trancas, prisões. Então, a sensação de que sempre o barulho associado às várias chaves, qualquer pessoa que já fez trabalho de campo numa prisão, e vocês que vivenciam essa realidade sabem, né? Aquela sonoridade constante do abre e fecha, e etc. Mas esse abre e fecha é suficiente para definir tudo que envolve a atividade profissional de um policial penal? Então, muitas vezes a gente percebe nos estudos que, e aí parafraseando, né, um colega que, aliás, é policial penal e sociólogo, Francisco Leonardo Nascimento, que foi policial penal no Ceará por muito tempo e hoje está na Universidade Estadual, ele vai falando assim, né, de que múltiplas vozes ecoam nos corredores, nas alas e nas celas, né? Mas pouco do som é audível para poder entender o que realmente se passa. E aí eu estou tentando pensar o que se passa desse profissional que procura a estabilidade de um serviço público, uma carreira que hoje já está regulamentada, que ganha um protagonismo, mas que tem 1000 implicações no seu fazer. Então, o que essa identidade, que é ambígua e ambivalente, nos oferece para pensar, né? A partir de uma perspectiva sociológica, a gente pode compreender que, ao mesmo tempo, os profissionais eles estão sempre falando de uma situação de medo, do papel do medo, do sofrimento psíquico, do ajuste das emoções, no sentido de que, ao mesmo tempo que há o medo, há a necessidade de agir, de mostrar força, vigor e etc. E muitos desses atributos comumente são associados à figura de um profissional masculino. Então, como pensar ainda essa identidade profissional que lida não com um corpo homogêneo de atores? A gente, assim como a sociedade como um todo, há uma diversidade de corpos, de gêneros, de identidades sexuais, e elas estão presentes nesse fazer profissional. Então, como lidar, que era um dos assuntos que, inclusive, eu fui convidada porque estava lá com as mulheres policiais, várias, um evento que aconteceu no mês passado, como pensar as questões de gênero no papel da construção dessa identidade policial penal. Então, se a gente trabalha com os estereótipos que são regularmente vinculados ao policial penal,
se a gente fecha os olhos e pensa na sociedade, e faz essa pergunta para a sociedade mais ampla, provavelmente vem sempre a figura de um homem e não de uma mulher. Então, o que queremos da Polícia Penal, seja ela estadual, distrital ou federal, para os próximos 20, 30, 40 anos, depende do que está sendo construído agora. E o tema das relações de gênero, dos papéis de gênero nas instituições, é algo vital. Ao mesmo tempo que eu falava desse lugar do medo e, por outro lado, de muita força, etc., tem um outro dispositivo que é muito pensado nos estudos, que é esse papel constante de alerta. O olho que está vendo tudo, que está percebendo tudo e etc. Que muitas vezes precisa escamotear sua própria identidade profissional no mundo civil, no mundo das relações sociais, como estratégia de proteção. Então, como lidar com todas essas questões, né? O que a gente pode perceber ao longo do tempo, e eu imagino que eu estou aqui porque tenho me dedicado a estudar, não a polícia penal ainda. Agora, preparando essa fala, eu fiquei instigada ao ler os trabalhos e tal, mas eu venho de um lugar de estudos sobre a polícia militar, basicamente. Minha dissertação é sobre a construção do fazer policial na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, olhando para as praças, né, para a base da pirâmide hierárquica. Então, lá fui eu para a academia, para que a gente chama de Cefap, e etc., para poder entender como se constitui esse ethos profissional. E uma das questões que todos os estudiosos no Brasil estão dedicados a pensar ao olhar para a polícia militar é que há um conflito identitário no sentido de que ela é polícia militar. Ela vive sempre esse dilema entre uma instituição de natureza civil, porque nas democracias modernas é isso, a polícia é uma instituição de natureza civil, entretanto, com uma estrutura à luz do Exército Brasileiro, tal como está preconizada na nossa Constituição. Se a gente toma de empréstimo esse debate e traz para pensar os desafios da construção identitária dos policiais penais, a gente percebe que, por muitas vezes, nesse limbo de definições, há um certo mimetismo do que é a PM ou as polícias no Brasil e o que se importa para trazer para dentro da polícia penal. Será que é isso? Que a polícia penal vai mimetizar o que as outras polícias são? Ou ela precisa construir o seu lugar? E isso não é a universidade de fora para dentro que vai poder contribuir, mas são os próprios profissionais, homens e mulheres, que estão no fazer cotidiano, que estão vivendo as ambiguidades desses dois lugares entre a ordem, né, o cumprimento da execução da pena e o cuidado e a ressocialização e reintegração, que vão definir. Então, essa engrenagem é importante da gente ter em conta. Se, por um lado, foi importante, eu comecei falando do debate sindical, da importância do associativismo classista de vocês, que fez pressão no Congresso Nacional, tudo isso que a gente acompanhou, e que foi muito importante, naquele momento também a discussão era: nós somos policiais, somos tal como os demais, para um sentido de que vocês fazem parte do sistema de segurança pública e justiça criminal. Vencida essa etapa, como singularizar esse fazer? Estou enxergando bem. Como singularizar esse fazer? Como construir um lugar que é próprio, que não é igual da PM, que não é igual da Polícia Civil, que não é igual da Polícia Federal, nem da Polícia Rodoviária Federal, mas que se soma para aquilo que a gente almeja, que no Brasil ainda não há, para ser polêmica, né? Ainda não há no Brasil um sistema de segurança pública e justiça criminal. Pois bem, aí eu fiquei pensando assim, como é que a gente pode avançar nesse debate? E aí, aproveitando meus 5 minutos, eu fiquei
pensando em alguns pontos que vocês, que estão em diferentes lugares do Brasil, e também a Polícia Penal em âmbito federal, podem pensar. Pode ser que várias das coisas que eu fale agora nesse final, vocês já estejam fazendo e eu ainda não as conheço e gostaria de conhecer. Mas vale como um alerta e como um estímulo para os debates nas oficinas que vocês vão ter à tarde. Um primeiro ponto é investir nos estudos profissiográficos, né? Então, como é que a gente vai construir uma identidade profissional e fortalecer aquilo que vocês são se a gente não valorizar os estudos profissiográficos? O que singulariza o trabalho da Polícia Penal no Brasil? Então, acho que essa é uma seara de investimento importante. O segundo, que dialoga muito com a primeira mesa, né, no sentido de conhecer outras experiências, é o que existe, como é que as outras experiências de polícias penais no mundo se organizaram, né? Então, há vários modelos distintos, não no sentido da cópia do modelo, mas como é que a gente pode aprender com outras realidades para conseguir enxergar melhor a nossa, aquilo que nos define. Então, eu coloquei como segundo ponto conhecer experiências de outros países com ênfase nesse intercâmbio de possibilidades, né? O terceiro ponto é o investimento na produção de estudos feitos pelos próprios e pelas próprias policiais penais, com e em diálogo com a universidade. Meu papel aqui também é de dizer que a ciência tem que estar a serviço da sociedade e do Estado brasileiro. Portanto, é com e em diálogo. E, nesse sentido, é um ato de valorização de um saber acumulado que vocês já têm. Mas não basta um saber acumulado que é passado apenas na oralidade. O que é muito importante, a gente sabe que qualquer pessoa que fez escola de formação aqui sabe que a gente não aprende somente com os manuais, com os livros, com os protocolos. A gente aprende fazendo e em diálogo com o nosso colega. Então, esse exercício dialógico é tão ou mais importante que os livros, os protocolos, etc. Entretanto, isso precisa ser sistematizado. E aí eu estou fazendo aqui um convite, uma provocação, que é o meu quarto ponto, de investir nas academias, na Academia Nacional, nas academias estaduais e distritais de formação. E não basta apenas incluir agora os temas da moda são esses e esses e esses, vamos colocar no nosso currículo. Tem que fazer sentido, tem que dialogar com o estudo profissiográfico que foi feito, tem que fazer sentido com esse saber acumulado que foi sistematizado. Então, essas coisas estão aqui numa engrenagem, né? E aí, eu queria finalizar, respeitando o tempo, de que, quando a gente fala de polícia no sentido amplo, lato, assim, no sentido mais amplo do termo, a gente está falando da policy, né? Do investimento. Policy tem a ver com cidadania, tem a ver com um conjunto de reflexões que um bom termômetro para a gente ver a qualidade da democracia dos nossos países é olhar para as suas polícias. Então, olhar para a Polícia Penal, o que ela faz, como ela presta contas à sociedade, quais são os níveis de accountability, responsabilização do seu fazer, vai implicar numa contribuição muito maior que é para a democracia brasileira. Então, ao falar da polícia, a gente está falando também de cidadania e de democracia. E esses temas, eles não são isolados, eles fazem parte de um mesmo conjunto de ideias. E, com isso, eu fecho a minha fala muito mais como uma provocação no sentido de valorizar uma identidade que está em construção e em disputa. A forma como a gente vai preencher esse fazer profissional depende do acúmulo e do empenho de todos vocês. Muito obrigada.